Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Continuando a nossa série sobre prescrição de treinamento para a terceira idade, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do treinamento orientado e personalizado. Nós demos dicas sobre exercícios que você pode e deve fazer em casa, muitas vezes sem a supervisão. No entanto, o treinamento orientado e direcionado sempre vai trazer resultados mais expressivos e com mais segurança. Por conta disso, um processo de avaliação adequado deve ser elaborado pelo profissional de educação física para que a gente possa colher informações dessa população que muitas vezes se encontra no estado mais debilitado ou sedentário, sem a prática de atividade física. E a evolução ela deve ser contínua. No entanto, a gente deve pensar quais são as prioridades para aquele indivíduo. E aí, mais do que a fase da vida, a gente tem que pensar na individualidade de cada um. Lesões, histórias de atividade física durante toda a vida, patologias que já estão estabelecidas, e aí, a partir disso, a gente direcionar um pouco mais o treinamento com mais eficiência. Para isso, a musculação é uma ferramenta importantíssima. Nós vamos dar dicas, então, de alguns exercícios que você pode e deve fazer lá na academia, mas sempre com a supervisão de algum profissional. Mas antes disso, vamos ver, será que a atividade física melhora, muda a vida das pessoas mesmo nessa fase um pouco mais avançada da vida? Para esclarecer se realmente o exercício físico funciona e se melhora a vida, nós estamos aqui falando com o seu Fernando, que inclusive ajudou a gente no programa passado a realizar alguns exercícios. Seu Fernando, que idade o senhor está agora? Estou indo para 70. Uma pergunta que se faz, mas 70 anos de bem-vindos, que maravilha. E o senhor faz quanto tempo que o senhor começou a treinar? Eu comecei a treinar a questão de 9 meses. 9 meses? Por indicação médica. Eu tive um problema sério da Covid, sequela, e fiquei com 47% só do pulmão. Nossa. E eu precisava melhorar a musculatura do pulmão para aproveitar o máximo possível a capacidade que eu tenho. Uhum. E um grande pneumologista, que todos devem conhecer, mas não vou, me indicou começar com esses exercícios direcionados. Uhum. Então, é o que eu estou tendo aqui na academia. E a questão de 2 meses atrás foi feita uma avaliação pelo médico novamente e eu ganhei qualidade. E dá para sentir no dia a dia aqui, ó. Já consigo subir uma escada sem pôr tanto a língua para fora. Já consigo fazer. Eu tenho uma autonomia maior. Como podemos ver o depoimento do seu Fernando, o exercício físico bem direcionado pode mudar vidas. E a musculação é uma estratégia, uma metodologia muito necessária nessa fase da vida. Como a gente viu, a redução da força, da massa muscular e até da densidade óssea, ela é progressiva, podendo, em algum momento da vida, se tornar patológica e aí trazer malefícios significativos para a gente. A musculação comprovadamente aumenta a massa muscular, a força e, consequentemente, a potência muscular, além de ter estudos muito recentes no aumento da massa óssea desses indivíduos. Então, um estudo realizado em 2023, na grande universidade americana, mostrou que o exercício de musculação ele é o principal mecanismo para se aumentar a massa óssea dentro da população idosa. Então, alguns exercícios de musculação devem ser feitos. Quais a gente deve priorizar? Exercícios para grandes grupos musculares, que a gente chama de exercícios multiarticulares, no qual nós temos a capacidade de mobilizar uma carga, um peso mais elevado. Isso favorece tanto a capacidade de força, potência, mas também a densidade óssea. Realizar outras atividades físicas, como caminhada, hidroginástica, podem e vão favorecer também a melhora física. Mas em relação de densidade óssea, a musculação tem sido mostrada a mais eficiente. Então, quais exercícios? A gente vai mostrar alguns com alguns detalhes que devem ser orientados para qualquer um, mas para a população idosa é fundamental. Então, a gente vai pegar o exercício, que é o exercício de supino. É claro que a gente tem outros tantos exercícios, não necessariamente esse é o melhor, mas é um exemplo de exercício multiarticular que nos dá condições de levantar pesos mais elevados. Então a gente vai posicionar, fazer a pegada. Sempre nós temos que ter uma orientação adequada, é claro, uma boa postura, posição de mãos em relação aos ombros para a gente não forçar muito os ombros, a articulação ficar muito estável, né?
Para isso, deve ter supervisão. Então, aqui no caso, a gente deixa os cotovelos um pouco abaixo da linha dos ombros, mantendo uma posição que vai manter os ombros mais estáveis. E a gente realiza um movimento de extensão de braço. A gente está dando só um exemplo, né? Mas um exercício que envolve várias articulações e, consequentemente, me dá condições de levantar mais carga. O que a gente deve sempre pensar é que o corpo ele tem que trabalhar em conjunto. Exercícios isolados são interessantes em algum momento para aumentar a força, também hipertrofia muscular, mas quando a gente pensa no indivíduo que precisa de uma melhora da condição funcional, a gente sempre tenta utilizar o corpo inteiro no mesmo movimento. Então aqui a gente vai pedir para a Carol, além de levantar o peso, fazer pressão dos pés contra o chão. A gente tem estudos mostrando que a ativação, ou seja, o empurrar do chão enquanto faz movimentos de membros superiores, também favorecem a melhora da força de membro inferior nessa população idosa. Então, dicas que podem acelerar o processo de melhora de condição física para essa população. Então, a gente está dando um exemplo. Todo e qualquer exercício que eu tenha a possibilidade de manter os pés no chão e fazer uma força de empurrar para que a gente ative a musculatura de core, né? A musculatura que a gente fala que estabiliza o nosso tronco, nossa pelve. Isso favorecerá o aumento de força de uma forma geral, força de membros inferiores, mesmo realizando exercício de braço. Outro exercício agora para o membro inferior é o exercício de leg press. Como a gente falou, os exercícios que envolvem múltiplas articulações nos dá condições de mobilizar mais carga. Além do que, esse tipo de exercício faz com que a gente tenha um trabalho simultâneo de musculatura anterior e posterior de coxa, além de glúteo, o que é importante para o ganho de força mais rápido, né? Por conta do padrão de movimento ser semelhante a atividades que a gente realiza no dia a dia. É óbvio que o leg press, e assim como outros exercícios, devem ser prescritos após ter sido feita uma avaliação física. Existem indivíduos que inicialmente são contraindicados em realizar um exercício como esse por conta de lesões do quadril, artrose mais severa, né, problemas de joelho que possam ser mais agravados. No entanto, de uma forma geral, é um ótimo exercício para aumentar a força dos membros inferiores, trazendo aí benefícios do dia a dia. Movimentos, claro, o indivíduo que está iniciando mais restritos, desce um pouquinho só, desce, e sobe, pode descer mais. A gente tem angulações que a gente diz de proteção, que diminui o estresse na articulação do joelho, do quadril, e aí, dependendo de cada indivíduo, né, de acordo com a avaliação, ele pode e deve buscar angulações maiores, porque assim eu aumentarei, né, o recrutamento de músculos, favorecendo o aumento de força. A execução ela pode ser um ponto-chave para que esse exercício se torne eficiente ou que possa trazer dores. Então, a postura bem adequada, né, às vezes até necessidade de alguma adaptação para que a lombar fique mais bem estabilizada, o peso todo sobre os calcanhares para que a gente tenha uma boa ativação dos músculos sem causar estresse significativo no joelho. Pode descer, faz o movimento e solta. E aí, aproveitar o que o exercício tem. Ativação de músculos da perna, da coxa, inclusive do bumbum, que vão dar autonomia para o indivíduo fazer movimentos para agachar, para levantar, para realizar subida em escada, uma caminhada mais acelerada, sem grandes problemas. Aí, descansou? Muito bem. A gente tem vários exercícios dentro da sala de musculação que vão trazer inúmeros benefícios para o seu praticante. Não só a questão da hipertrofia, mas a questão da autonomia no dia a dia. No entanto, todo e qualquer exercício ele deve ser prescrito individualmente. Como a gente falou, um exercício que é tão benéfico para a maioria das pessoas pode não ser indicado inicialmente para o indivíduo que já está com uma condição degenerativa acelerada. No entanto, o treinamento contínuo e adequado pode trazer esse indivíduo a uma condição que ele tenha possibilidade de realizar esse exercício. Bom, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Estaremos juntos nesse ano de 2025, trazendo informações e orientações para que você saia do sofá, venha fazer atividade física, procure atividade física que te dê prazer, mas sempre pensando que o processo de envelhecimento é um processo gradual, que eu posso sim
envelhecer bem, realizando todas as tarefas que eu realizo, desde que eu me preocupe desde já. E quem já está nessa fase, né, mais 60, que ainda está em um estado sedentário, sofrendo com dores, com lesões, sabe que o exercício físico ele pode ser milagroso, no sentido de mudar você, dar autonomia, assim como o depoimento do seu Fernando, e fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. Agradeço a Carol mais uma vez e mexa-se!